Eu me sentei na extremidade oposta da longa mesa e observei minha nora se acomodar na cadeira que havia sido minha durante 30 anos. Vanessa Whitmore colocou uma pasta de documentos à sua frente, endireitou as costas e examinou todos na sala como se aquela reunião já fosse seu primeiro dia como diretora executiva. Meu filho Daniel estava sentado ao lado dela. Ele evitava meu olhar e não parava de ajustar as abotoaduras. À esquerda dela estava o diretor financeiro da empresa, Marcus Reed, o homem em quem um dia confiei o acesso a todas as contas, todos os contratos e todos os números da Whitmore Transport. "Está tudo pronto, Henry", disse Vanessa. "Só falta você assinar." Uma caneta dourada foi empurrada pela mesa em minha direção. Na primeira página estava escrito "Transferência emergencial de autoridade e confirmação do sucessor." Vanessa já não fingia ser uma parente preocupada. Sua voz havia se tornado seca e dura. "Eleanor se foi. Você está velho, sobrecarregado e já não é capaz de tomar decisões. A empresa será transferida para Eaton e nós vamos administrá-la. De agora em diante, você terá de cuidar de si mesmo." Ela disse aquilo com calma, quase casualmente, como se estivesse anunciando o adiamento de uma reunião. Olhei para Daniel. Aquela era a sua última chance de deter a esposa, confessar ou pelo menos erguer os olhos. Em vez disso, ele ficou olhando para os sapatos caros. Então peguei a caneta. Vanessa permitiu-se um leve sorriso. Marcos recostou-se na cadeira. Eles tinham certeza de que haviam vencido. Segurei a caneta por alguns segundos e então abri os dedos. O metal bateu na mesa e rolou pela superfície polida. "Não", eu disse. Naquele exato momento, as portas da sala de reuniões se abriram com violência. Meu advogado, Samuel Price, entrou. 2 agentes federais vinham logo atrás. Samuel não cumprimentou ninguém. Atravessou a sala e colocou um laudo laboratorial lacrado diante de Vanessa. "Antes de alguém discutir a transferência da empresa para Eaton", disse ele, "todos aqui deveriam saber exatamente quem esse jovem é em relação à família Whitmore." O rosto de Vanessa mudou, mas para entender como chegamos àquela manhã, é preciso voltar alguns dias, a uma época em que minha esposa mal havia sido enterrada e as pessoas que se diziam minha família já estavam dividindo a vida que havíamos construído. Capítulo 1. 3 dias após o funeral. A casa parecia diferente depois da morte de Eleanor. Antes, sempre havia alguma coisa acontecendo ali dentro. Música baixa tocando, uma chaleira fervendo na cozinha, a voz dela vindo do escritório enquanto discutia com o contador ou me lembrava de uma reunião. Agora, até os passos pareciam altos demais. Fomos casados por 44 anos. Em 4 meses, a doença transformou uma mulher enérgica, capaz de cuidar das contas, discutir com fornecedores e planejar um jantar em família ao mesmo tempo, em uma sombra frágil. Durante suas últimas semanas, quase não saí de perto da cama dela. 3 dias depois do funeral, eu estava diante da pia da cozinha, lavando mecanicamente o mesmo copo várias vezes, quando ouvi o som seco de saltos. Vanessa entrou na cozinha usando um terno preto. Não havia vestígios de lágrimas nem de cansaço em seu rosto. Parecia ter chegado para negociar a compra de uma concorrente. Sem perguntar como eu estava, colocou uma pasta grossa sobre a mesa. "O que é isso?", perguntei. "Uma medida necessária." A primeira página trazia um grande título: Acordo de Transferência Temporária da Administração. "Você tem 70 anos", continuou ela. "Perdeu sua esposa, quase não dorme e sua pressão arterial está instável. A empresa não pode depender do seu estado. Propomos transferir o controle para a Eaton, enquanto Daniel e eu cuidamos das operações diárias." Ethan tinha 18 anos. Mal havia terminado o ensino médio, passava os dias dirigindo um carro esportivo e acreditava que um balanço empresarial era aquilo que aparecia em um aplicativo bancário. "Por que Ethan?", perguntei. "Porque ele é o próximo na linha de sucessão. Era isso que Eleanor queria." Ela pronunciou aquela frase com precisão especial. Vanessa sabia que invocar o nome de minha esposa poderia me silenciar. Naquele momento,
Daniel entrou na cozinha. Vestia um terno que eu havia pago e o relógio que lhe deram no aniversário de 40 anos. Ele colocou a mão em meu ombro. Pai, não veja isso como um ataque. Estamos tentando ajudar. Você precisa descansar. Assine os documentos e nós protegeremos tudo o que você e a mamãe construíram. A Whitmore Transport havia começado com um único caminhão usado. Em 1986, Eleanor e eu tínhamos $180, o aluguel atrasado e a convicção absoluta de que, de algum modo, conseguiríamos. Eu dirigia turnos de 12 horas, descarregava caixas e dormia na cabine. Eleanor cuidava das contas em uma mesa dobrável e ligava para clientes de um telefone público. Sobrevivemos a 3 recessões, uma greve, um incêndio em um armazém e uma tentativa de aquisição hostil. Quando ela adoeceu, a empresa valia cerca de $15 milhões. E agora, apenas 3 dias após o funeral dela, meu filho e sua esposa me pediam para entregar tudo a alguém que nunca havia trabalhado um único dia. Vou ler os documentos, eu disse. Vanessa sorriu. Claro, só não demore demais. A auditoria será no fim do mês e a empresa precisa de estabilidade. Eles saíram juntos. Fiquei perto da janela. No reflexo do vidro, vi Vanessa parar no hall de entrada, tirar o telefone e digitar uma mensagem rápida. Ela achou que eu não conseguiria ouvi-la quando sussurrou. Ele mordeu a isca. Prepare a reunião. Naquele momento, compreendi 2 coisas. Primeiro, aquilo nunca teve relação com minha saúde. Segundo, eles já se comportavam como se eu não fosse mais o dono da empresa. Capítulo 2. A luz vermelha. Na manhã seguinte, cheguei ao escritório antes das 6. Eu precisava estar cercado por coisas familiares. O cheiro de café no saguão, o zumbido dos elevadores, as luzes acesas atrás das janelas do setor de despacho. Queria me lembrar de que ainda era capaz de pensar como o homem que havia construído aquela empresa, e não como o viúvo que todos consideravam destruído. Subi até o andar executivo e fui em direção ao arquivo. Ali eram guardados contratos de segurança, documentos do fundo familiar e relatórios financeiros. Encostei meu cartão no leitor. Luz vermelha. Acesso negado. Tentei outra vez. Vermelho de novo. Meu cartão era a chave mestra. Não podia expirar nem ser desativado sem minha autorização. Está tendo problemas? Marcus Reed surgiu no corredor. Estava impecavelmente vestido e parecia alerta demais para um homem que simplesmente havia aparecido no escritório às 6 da manhã. Meu cartão não está funcionando, eu disse. Estamos atualizando o sistema de segurança. Daniel ordenou que o acesso a dados confidenciais fosse restringido durante a migração dos servidores. Daniel ordenou? Ele disse que você tiraria uma licença prolongada. Decidimos não sobrecarregá-lo com questões técnicas. Marcos falava com educação, mas havia satisfação em seus olhos. Eles não estavam apenas se preparando para transferir o poder. Já haviam começado a me afastar da minha própria empresa. Eu poderia ter exigido que a porta fosse aberta, poderia ter chamado a segurança ou provocado uma cena, mas isso lhes daria a oportunidade de dizer que o luto havia me tornado instável. Faz sentido, respondi. Diga a Daniel que agradeço a iniciativa. Marcos claramente esperava outra reação. Voltei ao meu escritório, tranquei a porta e abri a gaveta inferior da mesa. Sob um painel de madeira havia uma fechadura biométrica oculta. Eleanor costumava rir e chamar aquilo de paranoia. 10 anos antes, depois de uma tentativa de espionagem industrial, contratei um programador para criar um sistema independente de backup. Um disco externo continha uma cópia das principais operações da empresa, enquanto um canal de serviço oculto permanecia dentro da rede, um canal cuja existência nem mesmo o diretor financeiro conhecia. Conectei o disco ao notebook e digitei a primeira parte da senha. Então meu telefone tocou. O número do hospital municipal apareceu na tela. Sr. Whitmore? Perguntou uma mulher. Seu neto Ethan sofreu um acidente grave.
Ele está na unidade de trauma. Os familiares precisam vir o quanto antes. 1 minuto depois, eu corria em direção ao elevador. Tudo o que estava acontecendo na empresa teria de esperar. Quaisquer que fossem minhas suspeitas, Ethan ainda era o garoto que eu havia amado por 18 anos. Capítulo 3. O tipo sanguíneo impossível. Ethan perdeu o controle da motocicleta em uma curva e bateu em uma barreira de proteção. O capacete o salvou de uma lesão grave na cabeça, mas um pedaço de metal abriu um corte profundo em sua coxa. Ele perdeu muito sangue antes da chegada da ambulância. No corredor do hospital, Daniel estava sentado com o rosto entre as mãos. Vanessa andava de um lado para o outro, enviando mensagens para alguém pelo telefone. Quando o médico nos informou que Ethan estava estável, mas precisava de uma transfusão urgente, finalmente consegui respirar pela primeira vez naquela manhã. Comece imediatamente, disse Vanessa em tom cortante. Dinheiro não é problema. O médico franziu a testa. O pagamento não é o problema. Seu filho tem sangue AB positivo. Depois de um grande acidente na rodovia, nosso estoque está quase esgotado. Gostaríamos de testar parentes próximos para verificar a compatibilidade. As palavras do médico pareceram parar o tempo. AB positivo. Eu me lembrava muito bem do tipo sanguíneo de Daniel, o positivo. Ele havia passado por uma cirurgia de apendicite quando criança, e essa informação constava em todos os seus prontuários médicos. Eleanor também era do tipo O. Eu também. Eu conhecia o tipo sanguíneo de Vanessa por causa de um exame familiar feito anos antes. A positivo. Pais com sangue O e A podem ter um filho com sangue A ou O, mas não AB. O tipo AB exige um gene B, e nem Daniel nem Vanessa o possuíam. Não era uma teoria complicada, era genética básica. Olhei para Vanessa. Em vez de se oferecer para doar sangue, ela exigiu em voz alta que o hospital trouxesse o estoque necessário de uma clínica particular por via aérea. Depois me virei para Daniel. Ele não parecia surpreso. Estava pálido. Segurava o corrimão de metal e encarava o chão. Quando nossos olhos se encontraram, ele desviou o olhar. Ele sabia. Mais tarde, pedi que me acompanhasse até a cafeteria do hospital. Sentamo-nos em um canto afastado, diante de 2 copos de café horrível. O médico disse que Ethan é AB positivo, comecei. Você é do tipo O, Vanessa é do tipo A. Explique como isso é possível. Daniel estremeceu. Em vez de confusão, surgiu raiva em seu rosto. Este não é o momento para suas suspeitas. Hospitais cometem erros. Alguém provavelmente digitou a informação errada. Tem certeza? Meu filho está se recuperando de uma cirurgia e você está me interrogando. A reação dele me disse mais do que qualquer resposta. Um homem inocente pediria que o exame fosse repetido. Um pai assustado exigiria uma explicação. Daniel me atacou imediatamente e tentou fazer minha pergunta parecer uma prova de que eu estava perdendo a razão. Fingi recuar. Talvez você tenha razão. Provavelmente foi um erro. Ele não pareceu aliviado. Apenas apertou o copo com mais força. Quando voltei ao corredor, Vanessa estava perto de uma janela, falando baixo ao telefone. Assim que ouviu meus passos, encerrou a ligação. Foi então que compreendi que não havia ocorrido erro algum no laboratório. Capítulo 4. 2 amostras. Ethan melhorou após a transfusão. No fim do dia, os médicos o mandaram para a casa de muletas, com ordens rigorosas para não ficar de pé sem necessidade. Interpretei o papel de avô carinhoso, abracei-o, desejei uma recuperação rápida e disse a Daniel que passaria por lá mais tarde. Naquela noite, comprei sopa, coloquei-a em recipientes da minha própria cozinha e fui até a casa deles. Vanessa estava na cozinha com uma taça de vinho, reclamando do custo do helicóptero médico. Seu filho quase havia morrido, mas a conta parecia preocupá-la mais. Vou ver como ele está, eu disse, subindo as escadas. Ethan dormia. Fones cobriam seus ouvidos, e a perna ferida estava apoiada em travesseiros.
No banheiro dele, coloquei luvas e retirei a escova de dentes elétrica do armário. As cerdas ainda estavam úmidas. Coloquei-a dentro de um saco esterilizado e o lacrei. Para a segunda amostra, eu precisava de material biológico de Daniel. Havia um cesto com suas roupas de treino na lavanderia próxima à garagem. Na gola de uma jaqueta esportiva, encontrei 2 fios de cabelo com as raízes intactas e os coloquei cuidadosamente em outro saco. 10 minutos depois, eu estava novamente na cozinha, tomando sopa e ouvindo Vanessa descrever as mudanças que pretendia fazer assim que o controle da empresa fosse transferido. Ela não fazia ideia de que as provas capazes de destruir seu plano estavam no bolso do meu casaco. Naquela noite, levei as amostras a um laboratório particular na cidade vizinha. A análise urgente era cara, mas prometeram os resultados em 48 horas. Quando saí do prédio, meu telefone me alertou sobre uma tentativa de transferência de 4,5 milhões de dólares de uma conta da empresa. Alguém estava usando minha assinatura digital. Fiquei sentado no carro, olhando para a tela por vários segundos. A mentira familiar havia acabado de se ligar a um crime corporativo. Na manhã seguinte, tranquei-me em meu escritório de casa, conectei-me a Whitmore Transport pelo canal de serviço oculto e vi tudo. A solicitação de transferência havia partido do terminal de Marcus Reed. O dinheiro deveria passar por 4 empresas registradas em Delaware e depois seguir para contas no exterior. Interrompi a transação, mas não a apaguei. Mantive os valores presos em um estado intermediário, de modo que Marcus não pudesse nem concluir a transferência, nem apagar as provas. Então comecei a investigar mais profundamente. Ao longo de 8 meses, 4,5 milhões de dólares haviam sido retirados da empresa por meio de faturas fraudulentas referentes a consultorias, atualizações de software e rotas de transporte inexistentes. O dinheiro não vinha dos lucros. Eles estavam esvaziando o fundo de pensão dos funcionários. A primeira transferência havia sido feita na mesma semana em que Eleanor recebeu o diagnóstico terminal. Enquanto eu permanecia ao lado de minha esposa em um centro de oncologia, Vanessa e Marcos usavam minha ausência para roubar dos motoristas, funcionários dos armazéns e despachantes que haviam trabalhado conosco por décadas. Abri novamente os documentos que Vanessa havia levado à minha casa. Perto do fim do acordo, encontrei 2 cláusulas escondidas entre um denso vocabulário jurídico. A primeira isentava a nova administração de responsabilidade por irregularidades cometidas antes da transferência de poder. A segunda confirmava em meu nome todas as transações financeiras do período anterior. Eles não queriam apenas a empresa, queriam minha assinatura em minha própria condenação. Capítulo 5. 0%. 2 dias depois, o laboratório telefonou para informar que o laudo estava pronto. Peguei o envelope, sentei-me no carro e demorei muito tempo até conseguir abri-lo. Durante 18 anos, procurei traços de nossa família em Ethan. Achava que ele tinha o sorriso de Eleanor e meu queixo teimoso. Levei-o para pescar, ensinei-o a dirigir um caminhão em um estacionamento vazio, paguei seus estudos e planejei entregar-lhe a empresa um dia. O laudo continha páginas de tabelas e marcadores técnicos, mas a conclusão ocupava uma única linha. Probabilidade de paternidade de Daniel Whitmore, 0,00%. Li 3 vezes. Não havia erro. Nenhum espaço para dúvida. Ethan não era filho de Daniel. Por vários minutos, permaneci imóvel. O que senti primeiro não foi raiva, mas vazio. Minha esposa morreu acreditando que o nome Whitmore continuaria por meio do neto. Alguém havia passado anos usando nosso amor como uma ferramenta. Mas restava uma pergunta: quem era o pai biológico de Ethan? A resposta era quase óbvia. Vanessa jamais arriscaria sua vida confortável por um caso aleatório. Ela escolhia as pessoas de acordo com sua utilidade. O homem com quem se aliara precisava ter acesso à empresa, entender de finanças e saber esconder dinheiro. Marcus Reed se encaixava perfeitamente. Fui procurar Isaac Morgan,
um ex-investigador federal que havia entrado para o setor privado após 20 anos de serviço. Coloquei uma fotografia de Vanessa e Marcos diante dele. Preciso saber de tudo, eu disse. Quando se conheceram, com que frequência se encontram, para onde vai o dinheiro e o que os liga ao meu filho. Isaac olhou para o cheque em branco que eu havia deixado sobre sua mesa. Por onde devo começar? Pelo passado deles. 3 dias depois, ele marcou um encontro comigo em uma lanchonete aberta 24 horas nos limites da cidade. A pasta que colocou sobre a mesa era mais grossa do que o laudo do laboratório. Vanessa e Marcos haviam se conhecido na faculdade 20 anos antes. Moraram juntos durante 2 anos. O relacionamento terminou apenas no papel. Mensagens, recibos de hotéis e fotografias mostravam que, na realidade, nunca havia acabado. Vanessa já estava grávida antes de se casar com Daniel. Isaac obteve uma amostra de Marcos e a comparou com os dados genéticos de Ethan. Marcos era o pai biológico. Mas a pior prova estava no fundo da pasta. Isaac havia recuperado um e-mail apagado que Daniel enviara a Vanessa 10 anos antes. Nele, meu filho escrevia que os médicos haviam confirmado sua esterilidade por causa de uma infecção sofrida na infância. Ele temia que Eleanor descobrisse a verdade e aplicasse a cláusula do fundo familiar, segundo a qual o controle da empresa só poderia passar para um descendente biológico direto. Precisamos manter as aparências, escreveu Daniel. Papai jamais pode descobrir. Ethan é o único motivo pelo qual ainda vou receber a herança. Terminei de ler e fechei a pasta. Até aquele momento, alguma parte de mim ainda tentava imaginar meu filho como vítima, um homem fraco enganado por uma esposa dominadora. Agora, a verdade estava clara. Ele era cúmplice. Durante 10 anos, Daniel soube que Ethan não era seu filho. Permitiu que nós amássemos o garoto e o preparássemos para herdar tudo, porque tinha medo de perder o dinheiro. Ele havia vendido a verdade sobre a própria família em troca de conforto. Algo dentro de mim mudou para sempre naquela noite. Eu já não tentaria convencê-los, salvá-los ou oferecer mais uma oportunidade. Deixaria que levassem o plano até o fim e o exporia no exato momento em que tivessem certeza da vitória. Capítulo 6. O velho destruído. Liguei para Daniel naquela mesma noite. Venha com Vanessa, eu disse com voz fraca. Tomei minha decisão. 1 hora depois, os dois estavam sentados em meu escritório. Eu havia diminuído as luzes, afrouxado o colarinho e colocado uma fotografia de Eleanor sobre a mesa. Nem precisei fingir o choro. Bastou olhar para o rosto dela para meus olhos se encherem. Curvei os ombros e falei devagar. Vocês tinham razão. Não consigo administrar sem Eleanor. A casa está vazia e o trabalho já não significa nada. Preparem os documentos. Vou transferir a empresa para Ethan. Vanessa não conseguiu esconder o triunfo. Endireitou-se imediatamente na cadeira e começou a falar sobre uma reunião do conselho na sexta-feira. Tudo será oficial, garantiu. Você assinará diante do conselho e a transição ocorrerá sem complicações. Daniel segurou minha mão. Vamos preservar seu legado, pai. Foi preciso todo o meu autocontrole para não me afastar. Eles foram embora satisfeitos. No instante em que o carro desapareceu na esquina, endireitei a postura, acendi as luzes e liguei para Samuel Price. Samuel era meu advogado havia quase 20 anos. Quando ouviu certo tom em minha voz, não perdeu tempo com perguntas desnecessárias. Preciso de documentos para demissão imediata, exclusão do fundo familiar e cancelamento da transferência de autoridade, eu disse. Prepare também as provas relativas ao roubo do fundo de pensão. Na sexta-feira, eles tentarão me obrigar a assinar o acordo. Quem está envolvido? Daniel, Vanessa e Marcos. Houve uma pausa do outro lado da linha. Tem certeza sobre seu filho? Tenho o e-mail dele. Samuel não perguntou mais nada. No dia seguinte, entrou em contato com o agente especial Keller, da Divisão de Crimes Financeiros. Dei a eles acesso aos registros ocultos das transações. Especialistas federais rastrearam o dinheiro,
confirmaram a falsificação de minha assinatura digital e obtiveram autorização para congelar as contas estrangeiras. Enquanto preparávamos as provas, Vanessa e Marcos ficaram descuidados. Demitiram 3 executivos que trabalhavam comigo havia mais de 20 anos e os substituíram por pessoas obedientes. Daniel assinou todas as ordens. Liguei para nosso diretor de operações, Alan Brooks, e disse que não resistisse. Aceite a indenização e aproveite alguns dias de folga, eu disse. Na segunda-feira, você estará de volta à sua mesa. Henry, o que está acontecendo? Uma limpeza. Na quinta-feira, entrei em meu escritório e encontrei designers de interiores medindo a sala. Vanessa já havia mandado retirar os painéis de madeira escura e substituir minha mesa por móveis italianos. Eleanor e eu havíamos assinado nosso primeiro grande contrato naquela mesa e comemorado com champanhe barato em copos de papel. Vanessa me informou que meus pertences pessoais seriam colocados em caixas. Agradeci e fui embora. Ela acreditava ter me humilhado. Na realidade, apenas havia eliminado minhas últimas dúvidas. Capítulo 7. A última chance. Na manhã de sexta-feira, pela primeira vez desde o funeral, vesti o terno que costumava usar nas negociações mais difíceis. Cinza escuro, feito sob medida, sem um único detalhe desnecessário. Toquei o colar de pérolas de Eleanor, que ainda estava sobre a mesa de cabeceira. Hoje isso termina, eu disse ao quarto vazio. Antes do início da reunião, agentes federais tomaram posições perto do prédio. Samuel aguardava no escritório ao lado com os documentos. Todas as contas ligadas a Marcos já estavam congeladas. Entrei na sala de reuniões sem bater. Vanessa estava sentada na cabeceira da mesa. Daniel, Marcos e Ethan estavam ao lado dela. As demais cadeiras eram ocupadas pelos executivos que haviam nomeado recentemente. Deixaram uma cadeira para mim na extremidade oposta, um gesto destinado a deixar claro quem, supostamente, detinha o poder agora. Sentei-me. A pasta com acordo deslizou pela mesa e parou diante de mim. Assine, disse Vanessa. O conselho já aprovou a transição. Folheei as páginas, embora conhecesse cada linha. Depois, ergui os olhos. Você parece estar com muita pressa. A empresa precisa de um líder, não de um homem que vive de lembranças. E esse líder será Ethan? No papel, sim. Na prática, nós administraremos tudo. Vanessa sorriu e disse algo que fez até seus novos aliados baixarem os olhos. Eleanor está morta. Sua era acabou. Entregue a empresa e aprenda a viver com aquilo que decidirmos deixar para você. Olhei para Daniel. Ele entendia exatamente o que estava acontecendo. Viu a caneta em minha mão e sabia que, assim que eu assinasse, colocariam o dinheiro roubado sobre meus ombros. Tem algo a dizer? Perguntei. Daniel permaneceu em silêncio. Aquela era sua última chance, não jurídica nem financeira, mas humana. Ele virou o rosto. Coloquei a caneta sobre a mesa. Não. As portas se abriram. Samuel entrou com os agentes. Colocou o laudo laboratorial diante de Vanessa. A probabilidade de Daniel Whitmore ser o pai biológico de Ethan é 0, anunciou. Portanto, Ethan não é herdeiro direto da família Whitmore e não atende às condições do fundo criado por Eleanor Whitmore. Ninguém na sala se moveu. Ethan ergueu lentamente a cabeça, afastando os olhos do telefone. Mãe? Vanessa não olhou para ele. Samuel continuou. O acordo de transferência emergencial é inválido. Vanessa Whitmore não tem direito aos ativos do fundo nem ao controle da empresa. Marcos tentou se levantar, mas um agente colocou a mão em seu ombro. Permaneça sentado. Daniel levantou-se de um salto e apontou para a esposa. Ela me enganou. Eu não sabia de nada. Retirei o e-mail impresso de minha pasta e o atirei sobre a mesa diante dele. Não se atreva a fingir que é vítima. Daniel viu a data e o próprio endereço de remetente. Todo vestígio de indignação encenada desapareceu de seu rosto. Samuel leu alguns trechos sobre a esterilidade de Daniel, o fundo familiar e a necessidade de esconder a verdadeira paternidade de Ethan. Daniel afundou novamente na cadeira. Pai,
Eu tinha medo de ficar sem nada. Então decidiu deixar a mim, a sua mãe e a centenas de funcionários sem nada? Vanessa virou-se para Marcos. Você disse que não havia rastros. Marcos perdeu o controle. Foi você que nos obrigou a acelerar a transferência. Você exigiu que o dinheiro fosse movimentado antes da auditoria. Em poucos minutos, a aliança deles desmoronou. Falaram ao mesmo tempo, citando valores, contas e circunstâncias, praticamente confirmando tudo o que já constava nos arquivos da investigação. O agente Keller esperou até que se calassem. Vanessa Whitmore e Marcos Reed, vocês estão sendo detidos sob suspeita de fraude eletrônica, falsificação de autorização financeira e roubo de 4,5 milhões de dólares do fundo de pensão dos funcionários. As algemas se fecharam com um clique. Vanessa gritou que merecia uma parte da empresa depois de todos os anos de casamento. Marcos exigiu um advogado. Eles foram levados pelas mesmas portas pelas quais, poucos minutos antes, esperavam entrar em suas novas vidas. Capítulo 8. O preço de uma escolha. Quando as portas se fecharam, Daniel e Ethan permaneceram na sala de reuniões. Os diretores recém-nomeados recolheram rapidamente seus pertences e saíram. Só haviam sido ousados enquanto acreditavam que o poder de Vanessa seria permanente. Aproximei-me de meu filho e coloquei 2 documentos diante dele. O primeiro encerrava seu contrato de trabalho. O segundo era uma ordem de despejo da casa pertencente ao meu fundo. Você tem 24 horas para retirar seus pertences, eu disse. Não trabalha mais na empresa e foi excluído da herança. Daniel ergueu os olhos cheios de lágrimas. Para onde eu vou? Não sei fazer nada sozinho. Esse é o resultado de cada escolha que você fez. Durante 42 anos, viveu como se outra pessoa tivesse obrigação de protegê-lo das consequências. Eu sou seu filho. É exatamente por isso que sua traição é pior do que o crime deles. Ele tentou culpar Vanessa, o medo, sua condição e a pressão da mãe. Nada disso mudava o fato central. Sabia a verdade e ajudara conscientemente a colocar o dinheiro roubado em meu nome. Não entre em contato comigo, eu disse. Talvez um dia compreenda que não perdeu uma herança. Perdeu a confiança do homem que até o último momento ainda queria salvá-lo. Daniel saiu. Ethan permaneceu sentado à mesa. Já não parecia um herdeiro mimado. Parecia um adolescente assustado, cujo passado inteiro havia desaparecido em uma única hora. Ele não participara da conspiração. Havia sido usado desde o nascimento. Mas eu também entendia que nunca mais conseguiria vê-lo exatamente da mesma maneira. Não porque fosse culpado, mas porque todo o nosso vínculo havia sido construído dentro de uma mentira cuidadosamente mantida. Ethan, olhe para mim. Ele ergueu os olhos. Você não é responsável pelo que sua mãe, Marcos ou Daniel fizeram, mas não é o herdeiro desta empresa. Pagarei sua universidade e suas despesas básicas durante 1 ano. Nesse período, você encontrará um emprego, escolherá uma profissão e começará a construir sua própria vida. E depois disso? Depois disso, você será responsável por si mesmo. Uma lágrima escorreu por seu rosto. Eu entendo. Ele pegou a mochila e caminhou até a saída, mas parou junto à porta. Você algum dia me amou de verdade? A pergunta me atingiu com mais força do que qualquer outra coisa ocorrida naquela manhã. Durante todos os 18 anos, respondi. Isso foi verdadeiro, mesmo que os motivos pelos quais você foi trazido para a nossa família tenham sido baseados em uma mentira. Ele assentiu e saiu. Capítulo 9. Depois da tempestade. A investigação federal continuou por vários meses. As contas no exterior foram congeladas. Usando os registros do sistema oculto, os investigadores reconstruíram cada transferência e cada fatura fraudulenta. Os 4,5 milhões de dólares foram recuperados integralmente. Eu me certifiquei pessoalmente de que o dinheiro voltasse ao fundo de pensão. Nenhum motorista, despachante ou funcionário de armazém
perdeu um único dólar de sua aposentadoria. Vanessa e Marcos foram condenados por fraude financeira e desvio de recursos. O tribunal lhes impôs longas penas de prisão. Daniel evitou a prisão no caso principal porque os investigadores não conseguiram provar que ele ajudara a criar as empresas de fachada. Mas suas assinaturas nas ordens internas e o encobrimento da paternidade de Ethan destruíram para sempre sua reputação. A última notícia que tive era de que ele alugava um pequeno apartamento e trabalhava em uma loja de materiais para reformas. Pela primeira vez na vida, precisava controlar os gastos e responder a pessoas que não conheciam seu sobrenome. Não senti prazer em sua queda, mas não tinha intenção alguma de resgatá-lo novamente. Alan Brooks e os outros executivos demitidos voltaram a seus cargos. Redesenhamos o sistema de controle, limitamos a autoridade do diretor financeiro e introduzimos uma revisão independente para todas as transações envolvendo os fundos de pensão. A empresa se recuperou mais rápido do que os auditores esperavam, mas compreendi que simplesmente preservar a Whitmore Transport não era suficiente. A antiga ideia de transmitir a herança pelo sangue havia nos levado ao desastre. Eleanor criara aquela condição para proteger a empresa de pessoas de fora, mas ela transformara nosso filho em um covarde disposto a viver dentro de uma mentira. 6 meses depois, Samuel e eu subimos ao terraço da sede da empresa. Novos documentos jurídicos estavam sobre uma pequena mesa. Transferi metade de minhas ações e de meus bens pessoais para a Fundação Eleanor Whitmore. A fundação financiaria os estudos de jovens talentosos cujas famílias não podiam pagar uma universidade. Eleanor sempre dizia que a origem de uma pessoa não importava quando ela possuía inteligência e caráter para trabalhar. A outra metade da empresa foi destinada a um programa de participação acionária dos funcionários. As pessoas que haviam passado décadas dirigindo caminhões, administrando armazéns e mantendo o negócio de pé em seus anos mais difíceis receberiam uma parte daquilo que seu trabalho havia criado. Assinei a última página. Tem certeza? Perguntou Samuel. Pela primeira vez em muito tempo. Olhei para a cidade. Caminhões com nosso logotipo circulavam pelas estradas lá embaixo. Antes, eu acreditava que um legado era um sobrenome transmitido aos filhos. Agora compreendia que um nome podia ser roubado, falsificado ou usado como passe de entrada para a fortuna de outra pessoa. Um verdadeiro legado é aquilo que permanece depois das escolhas que fazemos. Eleanor nunca teve o neto biológico com que sonhava, mas, graças ao nome dela, centenas de jovens receberiam uma educação. Os funcionários que quase haviam sido roubados se tornariam donos da empresa. Isso importava mais do que qualquer linhagem de sangue. Perdi minha esposa, meu filho e a família que acreditava ter. Mas não permiti que a traição destruísse aquilo que Eleanor e eu havíamos construído. Um homem solitário pode, de fato, perder quase tudo. Mas, enquanto ainda souber distinguir amor de manipulação e perdão de fraqueza, ainda é cedo demais para considerá-lo derrotado.